Sancta Teresinha, Sancta Teresinha, ora pro nobis. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu quero acolher você com alegria para esta continuação do nosso curso sobre Santa Teresinha do Menino Jesus. E hoje, de maneira especial, nós iremos tratar sobre São Luís e Santa Zélia Martã, os pais de Santa Teresinha. E eu faço questão de tratar sobre eles aqui neste curso porque eles são pouco conhecidos ainda no Brasil. O pouco que as pessoas conhecem de São Luís e Santa Zélia é por aquilo que Santa Teresinha escreveu na história de uma alma. Porém, é uma riqueza muito grande e nós vamos ver como que a presença deles e como a espiritualidade deles e tudo aquilo que eles viveram influenciará e nos ajudará a entender melhor a própria Santa Teresinha. Se você quiser ler um livro a respeito de São Luís e Santa Zélia, se aprofundar um pouco mais, eu recomendo muitíssimo esse livro de Hélène Monjan, Luís e Zélia Martã, os pais de Santa Teresinha, é das edições Paulinas. Então esse livro é maravilhoso, é uma biografia excelente a respeito dos pais de Santa Teresinha. Também existe um outro livro chamado Matrimônios Santos, que tem uma pequena biografia, mas aqui é muito curta porque ele trata de vários casais, o autor. Então, tem uma biografia curta a respeito de São Luís e Santa Zélia Martã. Vamos começar, então, a falar desses dois grandes santos que tiveram também, podemos dizer com certeza, uma família santa. Santa Teresinha escreveu, certa vez, a um dos padres com quem ela se correspondia, uma frase a respeito dos seus pais, que ficou famosa e clássica. E ela dizia: "O bom Deus concedeu-me um pai e uma mãe mais dignos do céu do que da terra." Então nós vemos como que Santa Teresinha tem um reconhecimento pelos seus pais e como que os seus pais, assim, realmente eram pessoas que buscavam a finalidade da vida cristã, a glória de Deus, buscavam realmente a eternidade. Nós iremos falar um pouco, primeiramente, a respeito de São Luís, a sua infância e a sua juventude. São Luís nasceu na França em 1823. O pai de São Luís era militar e os seus pais eram muito piedosos. O seu pai, de maneira assim sobressalente. E o seu pai se chamava Pedro Francisco e ele era muito piedoso, gostava muito de ir à missa, e certa vez um soldado perguntou para ele: "Por que o senhor fica tanto tempo de joelhos na missa?" Então ele respondeu: "Porque eu acredito." E São Luís herdará essa profunda fé também do seu pai e esse amor pela Santa Missa. Luís, ainda quando pequeno, não tinha tanto gosto pelas aventuras. Ele gostava de uma vida um pouco mais recolhida. Então São Luís foi sempre um homem dado à vida interior, ao cultivo da vida espiritual, da interioridade. E na juventude ele teve o desejo de ser sacerdote, porém ele não conseguiu ser admitido no seminário porque ele não tinha os estudos de latim. Como ele não fez os estudos secundários, que incluía também o latim, ele não conseguiu então entrar no seminário. Ele até tentou fazer um curso de latim para poder entrar no seminário, porém ele ficou doente e não foi possível essa entrada no seminário. Então ele desistiu dessa ideia e foi aprender a profissão de joalheiro, relojoeiro com um tio dele, e depois ele se aplicou nesta profissão. E São Luís também ele comprou, ainda quando solteiro, uma propriedade que ele deu o nome de Pavilhão. Nessa propriedade tinha uma torre octogonal e lá São Luís se retirava
para ler e também para rezar. São Luís sempre foi um homem bastante calmo e Santa Teresinha, na História de uma Alma, compara a mansidão de São Luís com a mansidão que também cultivou e adquiriu São Francisco de Sales. Agora nós vamos ver um pouco a respeito algumas características da infância e da juventude de Santa Zélia Martã. Santa Zélia também teve um pai militar, porém Santa Zélia veio de uma família muito pobre. Ela nunca teve, por exemplo, uma boneca para brincar. E o ambiente familiar de Santa Zélia foi um ambiente muito austero. A sua mãe era uma pessoa assim muito dura e pouco afetuosa com os filhos. Ela mesmo descreve depois, numa das suas cartas, que a infância dela foi triste como um lençol mortuário. E foi mais difícil ainda também porque dos 7 aos 12 anos ela ficou bastante doente e ela tinha fortes crises de enxaqueca e sofria bastante por causa disso. Mas isso não impediu que ela tivesse uma ótima educação e que ela fizesse os seus estudos. Ela estudou com as irmãs da Adoração Perpétua e as irmãs ensinaram muita coisa para ela, ela adquiriu uma ótima educação. Santa Zélia tinha um irmão e uma irmã e eles eram muito próximos, eles eram muito unidos e se amavam muito. A irmã de Zélia chamava-se Elisa, elas pareciam gêmeas. E Isidoro vai ser o irmão a quem ela vai sempre aconselhar e querer muito bem. Depois, quando eles têm que se separar, Zélia, por exemplo, sofre enormemente pela separação dos seus irmãos. Santa Zélia também sentiu o chamado para a vida consagrada. Assim como São Luís queria ser padre, Santa Zélia também queria ser freira, queria consagrar a sua vida a Deus. Porém, a madre do convento que ela foi procurar não a aceitou porque não reconheceu vocação em Santa Zélia. Ela ficou bastante triste, porém levantou a cabeça e decidiu começar a trabalhar. Santa Zélia, ela tinha uma vida espiritual bastante profunda e, pelo menos em 2 ocasiões, ela teve locuções interiores que aconselharam ela a fazer 2 coisas que foram muito importantes na vida dela, como nós vamos ver. A primeira coisa foi que no dia da Imaculada Conceição, ela estava no seu quarto e ela ouviu uma voz que dizia: faça a renda de Alençon. Nessa cidade de Alençon tinha um ponto de renda bastante famoso na época e essa voz pediu para que Santa Zélia se dedicasse a isso. Quando ela ouviu essa voz, ela foi partilhar com a sua irmã, mas elas não tinham muita experiência, praticamente nenhuma experiência, não tinham clientes, não sabiam como que iam vender, não sabiam nada a respeito desse trabalho. Mas no dia seguinte, Santa Zélia já deu início ao trabalho. Depois de um tempo, a irmã de Santa Zélia foi para o convento, decidiu tornar-se monja no convento das Irmãs da Visitação. E lá ela foi aceita e entrou para esse convento e depois da sua profissão ela recebeu o nome de Irmã Maria Dositeia. E a irmã de Santa Zélia depois foi assim, morreu com odor de santidade, viveu uma vida muito santa dentro desse convento, desse mosteiro. E depois de um tempo que Santa Zélia já estava profissional na confecção de rendas do ponto de Alençon, a mãe de Luís foi aprender a fabricar rendas com Zélia. Luís, nessa época, já tinha uma idade bastante avançada, assim, para um jovem, já tinha passado da idade assim que os jovens normalmente se casavam. E Zélia também já estava assim, a idade... as moças se casavam muito cedo. Zélia já tinha 20 e poucos anos e já tinha o seu próprio negócio e ali cuidava dos seus afazeres. Mas a mãe de Luís ficou encantada por aquela moça tão dedicada, tão trabalhadora,
piedosa, e percebeu em Zélia assim um par perfeito para o seu filho, e ela começou a falar de Luís para Zélia. E Zélia, então, um dia foi caminhar, estava caminhando, e passando por uma ponte, ela viu um rapaz, e esse rapaz estava vindo no sentido contrário, e esse rapaz era Luís. Porém, ela não o conhecia, ela não sabia que era ele. E naquele momento em que eles cruzavam esta ponte e ela olhou para aquele rapaz, ela ouviu novamente uma locução interior, e essa locução dizia para ela: "Este é o homem que eu guardei para você." E então, depois de um tempo, eles se conheceram e começaram a namorar. Namoraram por 3 meses e se casaram no dia 13 de julho de 1858. Eles, depois do casamento, decidiram viver como irmãos e assim o fizeram durante 10 meses. Porém, um confessor de Luís e Zélia os aconselhou a gerar filhos para o céu, de viverem plenamente o seu matrimônio. Então, eles tiveram 9 filhos desse casamento, desta união dos dois. Ao todo tiveram 9 filhos, 4 ainda faleceram ainda muito pequenos, e ficaram as 5 irmãs, da qual nós já falamos no nosso primeiro vídeo. E depois que eles tiveram os filhos, mudou tudo, mudou todo o pensamento, era uma alegria muito grande. E Santa Zélia, que gostava muito de escrever, então nós sabemos muito a respeito da família Martin, porque Santa Zélia escrevia muito, ela escrevia muitas cartas. Ela tinha isso mesmo como um ofício, e ela fazia isso praticamente, ela fazia isso diariamente. Ela escrevia cartas diariamente, e ela tinha isso como uma espécie também de apostolado. Ela escrevia para aconselhar o seu irmão, ela escrevia para sua irmã, enfim, ela tinha esse gosto, e ela documentou muita coisa da família Martin. E numa das suas cartas ela diz assim: "Quando tivemos nossos filhos, nossas ideias mudaram um pouco. Vivíamos apenas para eles, e nisso consistia nossa completa felicidade, a qual pudemos encontrar somente neles. Finalmente, nada mais nos parecia custoso. O mundo não nos era mais um peso." E São Luís e Santa Zélia, além desta fecundidade no matrimônio, pela geração de filhos, eles também foram muito fecundos no amor um pelo outro, na sua união. Eles tinham uma amizade muito sólida. É bonito nas cartas de São Luís e Santa Zélia, porque eles se tratam com o termo amigo e amiga. E eles têm uma amizade, uma profunda amizade um com o outro. São de muito diálogo. E Santa Zélia, numa das suas cartas, ela escreve a respeito de São Luís, da admiração que ela tem por ele. "Continuo muito feliz com ele, que torna minha vida mais doce. Que santo homem é meu marido. Desejo para todas as mulheres um marido como ele." Então, aquela vida difícil que Santa Zélia teve na infância, ela aqui foi compensada pela vida matrimonial e pela harmonia com a qual ela vivia com São Luís, e pela bondade. Ele era um homem profundamente bondoso. Então eles tinham esta amizade muito sólida, trocavam entre si cartas muito apaixonadas. Eu quero ler aqui pelo menos um trecho de uma carta de cada um, para que vocês possam perceber como era bonito esse amor entre os dois. São Luís, numa certa viagem, ele escreveu para Zélia: "Querida amiga, chegarei a Alençon só na segunda-feira. O tempo me parece longo, anseio estar junto de ti. É inútil te dizer que tua carta me alegrou muito, a não ser pelo fato de saber, por ela, que andas demasiado cansada.
Recomendo-te também a calma e a moderação, sobretudo no trabalho. Tenho alguns pedidos, mas uma vez não te atormentes tanto. Com a ajuda de Deus, estabeleceremos uma boa casinha. Abraço a todos com o coração, esperando a sorte de ver-lhes reunidos. Eu acredito que Maria e Paulina serão muito boas, teu marido e verdadeiro amigo, que te quer sempre. Luiz Martin. E agora eu quero ler o trecho de uma carta de Santa Zélia, numa viagem que ela fez para Lisieux, para visitar o seu irmão Isidoro, juntamente com as suas filhas. Ela escreve para São Luís dizendo: Meu querido Luís, chegamos ontem à tarde, às 4h30, e depois ela descreve tudo o que aconteceu, conforme o que o irmão dela fez para acolhê-las e que ele tentou distrair elas de todas as formas e dar alegria a elas. E aí, mais para o final da carta, ela diz: Estou contigo em espírito durante todo o dia. Falo-me. Neste momento ele estará fazendo tal coisa. Já tarda o momento de estar contigo, meu querido Luís. Quero-te com todo o meu coração e sinto que pela privação de tua presença que experimento, meu amor se duplica. Ser-me-ia impossível viver longe de ti. Se possível, irei te escrever amanhã. Retornaremos na quarta-feira pela tarde, às 7h30. O tempo me parece longo. Abraço-te com amor. As meninas me pediram para dizer-te que estão felizes por virem a Lisieux e te mandam um forte abraço. Zélia Martin. E depois, em outras cartas, que ela vai dizer que ela não fica feliz a não ser perto dele, enfim. Os dois eram, assim, profundamente apaixonados um pelos outros. Tinham uma comunicação muito profunda e muitas vezes adivinhavam o pensamento um do outro. É claro, como todo casal, eles também, em alguns momentos, tinham algum pequeno atrito, algum desentendimento por uma questão cotidiana. E tem até uma cena que virou piada na família Martin, que certa vez eles estavam conversando e um meio que elevou a voz um com o outro. Paulina, que na época tinha 7 anos, a segunda filha, se aproximou de Zélia e perguntou assim: Mamãe, será que isso é um desentendimento? Santa Zélia, naquele momento, desatou a rir, começou a rir muito e saiu correndo e foi contar para Luís, que também começou a dar risada do fato, e isso depois virou uma piada familiar da qual eles se lembravam sempre. São Luís, a princípio, como eu disse, mesmo depois do casamento, ele continuou com a sua joalheria, e Santa Zélia continuou com a sua confecção de rendas, e ela montou ali um pequeno ateliê, e ela tinha algumas funcionárias, e o negócio foi evoluindo, e São Luís então vendeu a sua joalheria e foi trabalhar com Zélia, e eles experimentaram até uma prosperidade razoável nos trabalhos. Zélia fabricava as rendas e Luís muitas vezes viajava para Paris e outros lugares para vender as rendas ali fabricadas. Então, Zélia tem esse ateliê e as funcionárias testemunham a bondade de Zélia. Diz que não podia ter uma patroa melhor do que ela. Ela queria muito bem a elas, tratava-as como filhas, e quando ficavam doentes, ela ia aos domingos visitá-las. Quando alguma faltava, ela mesma fazia o trabalho dessa funcionária. E então, assim, eles trabalharam muito e Santa Zélia era muito dedicada e muitas vezes chegava, assim, à exaustão no trabalho, mas também sempre tirava o tempo para a educação das filhas e as filhas foram ensinadas praticamente por ela, com a ajuda também das irmãs, mas a Santa Zélia pôde instruir muito as suas filhas, especialmente também dar o próprio catecismo e preparar as suas filhas para a primeira comunhão enquanto ela pôde. A família Martin, o casal,
Eles eram de uma profunda vida religiosa, frequentavam muito a paróquia e participavam dos eventos paroquiais e da vida paroquial de uma forma muito intensa e frequentavam alguns círculos católicos também da época. Zélia sempre manteve o seu ideal da juventude e na sua juventude ela dizia: quero ser santa. E isso ela manteve como um ideal de vida e na vida familiar ela procurou viver isso assim também com toda a intensidade. E Luís, ele disse uma vez para suas filhas: sim, tenho uma meta e minha meta é amar a Deus de todo o meu coração. Então nós vemos que os dois tinham assim uma religiosidade profunda, os dois tinham um amor muito grande a Deus e eles sabiam realmente a finalidade da sua vocação familiar. Eles assumiram com todo o coração, apesar de terem tentado viver a vocação, a vida religiosa e ele a vida sacerdotal na sua juventude, mas eles abraçaram a vida matrimonial com todo o coração e viviam a vida matrimonial como uma verdadeira forma de santificação e viviam a vida matrimonial para glorificar a Deus. Eles iam à missa diariamente, participavam de missa diária, e no domingo eles participavam até de 3 missas. Na primeira missa eles iam para se preparar, na segunda para comungar e na terceira para fazer ação de graças. E eles contam que ainda sobrava tempo para passear com as filhas aos domingos. Então, um casal assim, de profunda fé e de profunda vivência dos sacramentos também. O batismo das filhas acontecia logo nos primeiros dias de nascida. Santa Teresinha nasceu no dia 2 de janeiro, no dia 4 ela já foi batizada, por exemplo. E os dois tinham um confessor regular. E se confessavam sempre, e sempre com o mesmo confessor que os acompanhava. E aqui tem uma cena da vida paroquial que Santa Zélia descreve, assim, 2 cenas que até meio engraçadas. Ela diz assim, numa delas: há 8 dias, 2 missionários vieram pregar para nós. 3 sermões por dia. Nenhum dos 2 prega bem, na minha opinião. Ainda assim vamos ouvi-los por dever, o que para mim é uma penitência a mais. Então nós vemos assim, eles participavam da vida paroquial mesmo quando as atividades não eram tão atraentes. E depois ela descreve a respeito também dos cantos da missa, assim, de uma maneira um pouco crítica, mas também mostrando que ela tinha uma noção das coisas que estavam acontecendo. E acho que esse comentário aqui de Santa Zélia também tem alguma atualidade. Ela disse o seguinte: os cantos estavam insuportáveis e mais pareciam roncos de pombos, dos quais nada se pode discernir. Poderíamos pensar que estávamos no café-concerto, o que me deixa profundamente irritada. Antigamente havia maior devoção, entretanto o progresso chegou, e pelo menos aparentemente. Então, São Luís e Santa Zélia participavam da vida da paróquia. Também Santa Zélia era membro da Ordem Terceira de São Francisco de Assis e cultivava a espiritualidade franciscana também no seu coração. E o próprio São Luís, ele gostava muito de pescar e inclusive fazia uma piadinha com o nome dele, o sobrenome Martin, Martim, e chamavam ele de Martim Pescador, né? Aquele passarinho que caça os peixes, né, nos rios. E São Luís, toda vez que ele pescava, ali o fruto da sua pescaria ia para o mosteiro das Clarissas. À noite, a família, todas as noites, a família se reunia para rezar juntos. E também a fé deles se expressava na forma como eles enfrentavam a provação e os sofrimentos do dia a dia, como nós vamos ter oportunidade também de acompanhar, que eles vivem tudo com um espírito profundo de fé. Eles têm, então, uma espiritualidade oblativa, um verdadeiro abandono à vontade de Deus. Sempre São Luís e Santa Zélia,
estão se colocando diante de Deus como aqueles que querem cumprir a sua vontade. Sempre eles repetem que seja feita a vontade de Deus. Mesmo quando perderam os filhos e sofreram muito por isso, nos períodos de doença, sempre eles se colocaram diante de Deus para que se cumprisse a vontade de Deus na vida deles. E o lema da família e o que eles ensinavam para as filhas é algo muito bonito. Um lema familiar, um mote que estava sempre com eles era: Deus é o primeiro a ser servido. Deus é o primeiro a ser servido. Eles sempre repetiam isso dentro de casa. E aqui nós podemos ver, por esses traços da vida religiosa, da vida espiritual de São Luís e Santa Zélia, que Santa Teresinha absorveu muito daquilo que ela aprendeu no seu ambiente, no seu lar, na sua família, no seu ambiente da sua primeira infância. A Hélène Monjan, que é a autora do livro sobre São Luís e Santa Zélia, ela diz o seguinte: as orientações maiores da sua pequena via, de Santa Teresinha, não são outras que as da espiritualidade de seus pais, que ela saberá desenvolver com sua generosidade própria. Nós iremos parar por aqui o nosso conteúdo hoje sobre São Luís e Santa Zélia, mas nós iremos continuar no próximo vídeo falando sobre eles, sobre tanta coisa bonita que eles viveram e tem também para nos ensinar. Para o nosso vídeo não ficar muito comprido, vamos interromper e vamos continuar depois. Mas nós iremos então concluir pedindo a intercessão de São Luís e Santa Zélia, colocando neste momento também as nossas famílias para que recebam a intercessão desses dois grandes santos, desse casal que está no céu e que também pode nos ajudar tanto com a vida das nossas famílias, não só com o exemplo deles, mas também com a sua intercessão. Então peço a você que reze nesse momento, que coloque a intenção pela sua família também. Deus de eterno amor, vós nos dais nos santos esposos, Luís e Zélia Martã, um exemplo de santidade vivida no matrimônio. Eles guardaram a fé e a esperança em meio aos deveres e dificuldades da vida. Educaram seus filhos para que eles se tornassem santos. Possam sua educação e seu exemplo sustentar as famílias em sua vida cristã e ajudar todos nós a caminhar para a santidade. Se tal for a vossa vontade, dignai-vos conceder a graça que agora vos pedimos, para que juntos possamos louvá-los pelos séculos dos séculos. Amém. São Luís e Santa Zélia Martã, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.